Eu declaro que você está nesse lugar e você está sentindo paz. Eu declaro que você está sentindo a paz do Senhor. Que você seja inundado pela paz do nosso Senhor Jesus nessa hora. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. E a igreja diz: você vai aplaudir de novo esse Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Glória a Deus. Maravilhosa graça e paz do Senhor seja com você. Amém? Eu quero falar hoje sobre o tema da mensagem. Eu coloquei só uma palavra. Eu coloquei Hosana. Se estiver aí nos slides, você pode soltar Hosana. Porque essa palavra impactou Jerusalém durante a última semana da vida de Cristo Jesus. A palavra Hosana significa aquele que vem libertar, o libertador, né? E eles tinham um entendimento errado acerca de Jesus, achavam que Jesus era um libertador geopolítico, na verdade, né? Achavam que Jesus iria tirá-los do cativeiro romano, quando na verdade Jesus Cristo não veio para livrar o povo de Roma, mas veio para livrar o povo de todo o pecado, de toda a morte eterna. E essa passagem que nós vamos ler está em Marcos, está em Mateus capítulo 28, vai aparecer aqui na tela. Se você pode acompanhar comigo, diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus. E chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Diga assim: eu não terei medo. Você toma posse dessa palavra? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente, Jesus a encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá eles me verão. Quem diz amém por isso? Que palavra, meu irmão, esse Jesus que a gente serve, ele é demais. Porque o anjo estava lá em cima da pedra, de boa, tomando um sol, né? O sepulcro estava vazio, as mulheres chegam, ficam amedrontadas, e o anjo vai dizer assim: não tenham medo. Só que a palavra dele não chegou no íntimo do coração delas, porque você vai entender que elas ainda saíram alegres, mas temerosas. Mas quando elas viram Jesus, mas quando elas se encontraram com Jesus, você vai ver que o medo delas se dissipou. E é assim que o Senhor Jesus faz. Ele lança fora todo medo. Essa última semana da vida de Jesus foi uma semana bastante movimentada, eu vou usar esse termo, né? Foi bastante movimentada. Estava ali há uma semana da festa da Páscoa. Era uma festa muito grande. A tradição judaica ordenava que os homens que serviam aquela religião estivessem em Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano. E uma das vezes era exatamente a festa da Páscoa. Segundo os historiadores, tinham ali nas ruas apertadas de Jerusalém cerca de 2.500 pessoas. Já pensou? Cerca de 2.500 pessoas. Eu ainda não fui a Jerusalém pessoalmente, só fui pela internet, tá certo, irmãos? Eu só vi retrato. Mas nós vamos, quem diz amém? Ei, terra, vamos embora para lá. Vamos lá, em nome de Jesus. Mas eu imagino aquelas ruas apertadas, os historiadores disseram 2.500 pessoas, imagine só, né? E Jesus Cristo entrando na cidade. E você conhece muito bem como foi a entrada de Jesus. A entrada de Jesus foi uma entrada triunfal, mas não cercado por um exército de trás dele. Ele vai entrar o quê? Numa jumentinha. Ele vai entrar numa jumentinha, mas
Vejam bem, quando ele vai entrando, as pessoas vão dizendo, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. As pessoas vão gritar, as pessoas vão celebrar, as pessoas vão adorar. Não tenham outra coisa em mente, irmãos. Aquelas pessoas eram como eu e como você, adoradores de Deus. Eles estavam adorando a Deus. Hosana que vem em nome do Senhor. Aí eles pegaram as capas, jogaram nas ruas que Jesus estava passando com o jumentinho. Era nada mais do que uma saudação para grandes guerreiros romanos e guerreiros gregos que voltavam de batalhas com grandes vitórias. Vejam bem, eles deram essa honra para Jesus e estava uma alegria na cidade. E não achando pouco, cortaram os ramos e começaram a balançar também dizendo, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Que festa maravilhosa, que coisa linda, cidade recebendo o verdadeiro rei. E eu tenho certeza que Jesus estava naquele momento se alegrando com as pessoas. Sabe por quê, irmão? Você é de convir comigo porque Jesus amava as pessoas. E ele continua amando. Quem está aqui? Quem está aqui em nome de Jesus? Quem está aqui? Ele continua amando. Jesus amava, olha, veja bem, ele amava as crianças. Ele amou os doentes. Ele tocou o leproso. Ele vai tocar no cego, ele vai estender a mão para uma prostituta, ele vai libertar de um cativeiro um homem que jazia por uma legião de demônios. Ele amava a gente, meu irmão, ele amava as pessoas, e ele continua amando, e a mensagem dele sempre foi, vinde a mim. Olha, essa mensagem de Jesus, ela continua a ser ministrada hoje. Ele continua a dizer, venham a mim. Venha a mim quem? Todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venha a mim, venha, você tem que fazer só a sua parte, dê os seus passos, abre o coração, venha a mim. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quantas pessoas com fome hoje? Fome do Espírito, irmãos. Você conhece gente assim, com fome do Espírito? Seu Espírito com fome, com sede também. Ele vai dizer assim, na festa também do tabernáculo, eu sou a água viva. Quem tem sede, vem a mim e beba. Nossa, olha que palavra maravilhosa de Jesus para os famintos, para os sedentos, para os cansados, para os sobrecarregados, para aqueles que eram rejeitados. Jesus não rejeita ninguém. Ele não rejeitou e continua sem rejeitar ninguém. Ele pede para você vir, mas que você se deixe ser transformado por Ele. Ser tocado por Ele. E aqui, Jesus, Ele vai passar os últimos dias, a última semana dele, lá em Jerusalém. Mas se você volta um pouco o texto, Jesus sabia que Ele seria crucificado ali naquela festa da Páscoa. Ele sabia que iria morrer. Ele veio com esse propósito de morrer por mim e por você. O propósito de Jesus não foi dividir a história antes de Cristo e depois de Cristo, não. O propósito de Jesus foi para livrar a mim e você da morte eterna. Foi para que eu e você pudéssemos ter a nossa história pessoal dividida, antes de Cristo realmente e depois de Cristo. Quem já pisou no Santo dos Santos, como diz a canção, quem teve um encontro real com Jesus, não dá para viver longe desse Senhor. Não dá para viver longe desse Evangelho. Por que a gente vem para a igreja? É porque nós fomos amados primeiro por Deus, depois porque nós amamos a Jesus. A gente não vem para a igreja por obrigação, nós vemos aqui porque nós o amamos. Nós o amamos, nós o desejamos, nós queremos Jesus. Fui perguntado certa vez, por que é que vocês vão para a igreja? Domingo, terça, quinta. Aí você esqueceu o sábado e a sexta, porque também tem culto lá na igreja. Simplesmente por uma coisa, por amor. Por amor. A gente não merecia nada e Ele nos amou. Ele se entregou por mim e por você. Ele amou tantas pessoas, Ele também foi amado pelas pessoas. Você sabia disso? Ele foi amado pelas pessoas. Jesus Cristo, Ele era um homem normal no seguinte sentido: das pessoas que chegavam a Ele chegava às pessoas. Ele não estava num pedestal acima. Ele não era intocável, não tinha que marcar hora para conversar com Jesus, para se encontrar com Ele. Não. Aqueles que chegavam, Ele atendia. E Ele tinha os amigos, e nos diz a história bíblica, que alguns dias antes dessa entrada, Jesus Cristo estava em Betânia, poucos quilômetros de Jerusalém.
poucos quilômetros, mais ou menos 3,5 km, 4 quilômetros. Cara, a gente faz 5 quilômetros aqui na orla, tranquilo. Menor do que essa distância, do posto 7 lá até ao final onde tem lá a distribuidora de gasolina. Menor do que essa distância. Jesus estava lá na casa de uma família que amava muito a Jesus. Lembra dessa história? A família de Lázaro, de Marta e de Maria. E ali Jesus, naquele jantar, ali Jesus naquela ocasião, com muitas pessoas em volta. Pessoas, olha, veja bem, tem vários tipos de pessoas que chegaram a Jesus e continuam chegando. Tem aqueles que vêm por curiosidade, deixa eu ver o que está acontecendo ali naquele lugar. Tem aqueles que vêm para cá, foram lá com Jesus somente para criticar. Tiveram aqueles que foram porque dizem assim, eu não estou fazendo nada, eu vou. Tem aqueles que foram por amor e foram para ter um encontro com Ele, como também tem pessoas, e eu declaro que você é essa pessoa que ama, que deseja ter mais um encontro com Ele nessa noite. E ele chega lá na casa de Lázaro, de Marta e Maria, e a multidão ao redor, e Maria, aquela que sempre estava aos pés de Jesus, sempre estava junto dele, sempre estava com ele, ouvindo os seus ensinamentos, ouvindo a sua palavra. Aquela mulher vai, como você conhece a história, ela pega um vidro de nardo puro, de um perfume caríssimo. Esse perfume custava 1 ano de trabalho ao trabalhador braçal. E ela pega aquele perfume e ela vai fazer uma adoração extravagante para o nosso Jesus. Ela vai dar mais do que ela vai dar tudo de coração mesmo. E ela vai e quebra aquele nardo puro, aquele perfume caríssimo sobre Jesus, e vai ungindo Jesus com aquele bálsamo, com aquele perfume, e ele se deixa ser ungido, ser tocado por Maria. Jesus permite que eu e que você possamos chegar à presença dEle. Ele ama aqueles que chegam à sua presença. Ele permite que Maria, veja bem, mas ela honra a Jesus com aquele perfume caríssimo, com aquela especiaria, não tenha dúvida, mas ela não vai apenas honrar Jesus com aquilo que ela tem em mãos, ela vai honrar até com o seu corpo, porque com os seus cabelos, ela vai enxugar os pés de Jesus. Meu Deus, quem está aqui diz amém. Eu aprendo com essa mulher, às vezes a gente diz assim, né? Eu não vou para a igreja porque eu estou com uma dor de cabeça. Eu não vou para a igreja porque está chovendo. Mas se for para o shopping fazer compra, vai. E está errado, meu irmão, está tudo certo. Os dois está tudo certo. Mas muitas vezes nós perdemos oportunidades de vir, de celebrar, de adorar, de honrar Jesus, que a gente não podia perder. Eu falo para você que está em casa, se você está bem, por que você não está aqui com a gente no presencial? Porque aqui a atmosfera é diferente. Irmãos, eu estou falando alguma coisa que não é verdade? É diferente a atmosfera aqui, sim ou não? Quem está aqui está feliz, pode aplaudir a Jesus? De boa! Uhul, glória a Deus! Ele é bom, Ele é fiel. Ele é bom, Ele é fiel. E ela vai honrar Jesus com o seu recurso, vai honrar Jesus com o seu corpo. E quiseram parar, ele disse, não, deixa ela me ungir. Deixa ela derramar esse bálsamo. Ele sabia o que iria acontecer com ele poucos dias à frente. E não acha que era um perfume que ia tomar no banho como a gente toma, depois sai o cheiro, não. Eau de parfum, era muito mais forte. Eau de toilette, não, meu irmão, era muito mais, impregnava. Muito mais. Ela estava ali, olha, até aquela unção era uma unção profética. Porque eu não sei se você sabe que aqueles que morriam na cruz, depois que eles eram retirados, as famílias, os amigos, eles não podiam ir lá e derramar especiaria sobre o corpo, era uma tradição judaica. Essas mulheres foram fazer isso, derramar especiarias, perfume no corpo de Jesus, mas ele não estava mais lá, graças a Deus. Ele foi ungido antes. Ele foi ungido antes, irmão. Aquela mulher vai dar uma adoração que vai terminar, que vai
vai ser uma unção que aquele cheiro vai ficar impregnado em Jesus até o dia da sua crucificação. Não se engane. E Jesus quis estar com esses amigos antes dele ser crucificado. E aí, como a gente narrou a história, ele vai entrar em Jerusalém, ele vai dar ordem aos seus discípulos que preparassem um lugar para que ele pudesse fazer ali a Páscoa, pudesse fazer ali uma ceia. Ele deu ordem, vai lá, resolve, manda os discípulos resolveram e fizeram ali aquela preparação para a última refeição de Jesus. Poucos minutos depois ele sairia ao jardim do Getsêmani, seria preso, começaria todo o Calvário. Você conhece a história. Nós estamos no período que é chamado de Quaresma, os 40 dias até a Semana Santa. Por isso que, particularmente, eu tenho feito a minha devocional nos finais dos evangelhos, onde tem sido narrada a história da morte e ressurreição de Jesus. Eu tenho lido muito, e essa mensagem nasceu disso. E Jesus agora está ainda com os 12 no cenáculo, ainda com os 12, ainda com Judas lá. Está tudo pronto para a última ceia. Está tudo pronto para aquela última refeição. E dando uma lida naquela refeição, a refeição da Páscoa trazia o costume de beber 4 taças de vinho. Quantas taças? 4 taças de vinho. Era o chamado seder. Eu não sei se a pronúncia em hebraico é essa, provavelmente não. Mas no nosso português, ainda mais no português do Nordeste, ainda mais de Maceió, era seder. Era a tradição judaica. Todos participavam comendo o pão sem fermento, tomando vinho, e eram 4 taças. Olha, não se engane. Não se engane. Existia todo um simbolismo, um ato profético naquelas 4 taças que todos tomavam naquela ceia. Era o cumprimento de uma promessa feita por Deus lá no Êxodo. Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Olha o que Deus falou. Por isso diga aos israelitas, era Deus falando através de Moisés. Por isso diga aos israelitas, Moisés, eu sou o Senhor. Diga assim, Ele é o Senhor. Amém. A gente acabou de adorar. Disse, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei de todo juízo. Eu os farei o meu povo e serei o seu Deus, o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Ele é o Senhor. A primeira taça é a primeira parte desse versículo. Lembrava a promessa, eu te livrarei. Existe uma promessa de Deus para você que entrou aqui nessa noite. Ele deseja livrar você das garras do pecado, das garras do mundo, das garras da perdição, das garras de uma loucura que acha que tem liberdade, mas não tem liberdade nenhuma. Deus está dizendo assim, eu te livrarei, eu te tirarei, eu vou resgatar vocês. Eu te tirarei. Ele quer tirar muitas pessoas da vida no qual elas estão levando longe de Deus. E não é a religião quem vai fazer isso, muito menos a igreja. Quem vai fazer isso é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Eu vou tirar vocês. O Pai cumpre a promessa tirando o seu povo do Egito. A primeira taça no ceder, eles lembravam a promessa de Deus. A segunda promessa, que é a segunda taça, vai dizer assim, eu te livrarei da escravidão. Meu Deus do céu, livrar da escravidão não apenas de fazer tijolo todos os dias para o egípcio, mas livrar da escravidão de uma vida pequena, livrar da escravidão de uma vida sem propósito. Querido, Deus quer livrar você de uma vida de escravidão. Mas eu sou livre, eu faço o que eu quero. Se você dá essa resposta para você mesmo, você não passa de um preso das suas vontades e desejos. Porque você só vai ter felicidade mesmo, não é quando você fizer o que você quer, mas quando você começar a entender que tem que cumprir os propósitos de Deus para você. Aí você é livre.
Quem está aqui, irmão? Pelo amor de Deus, quem está aqui? Amém. Eu te livrarei da escravidão. Era a segunda taça que comemorava. A terceira promessa é: eu te redimi. Nossa, sabe o que é redenção? Cara, a Bíblia, querido, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai falar sobre redenção. Redenção é a espinha dorsal dessa palavra. Vai falar de redenção. Redenção é muito mais do que a salvação. Envolve a salvação, envolve a libertação. A redenção, para que houvesse redenção, tinha que ter um preço a ser pago. Tinha que ter uma cota a ser paga. E não era barato, não. E o preço no qual nós fomos redimidos não foi prata, nem ouro, mas foi o sangue do Filho do Deus vivo derramado na cruz do Calvário. Aqui, a promessa, eu te redimi, estava a poucas horas de se tornar 100% completa. E tinha uma quarta que dizia assim, a promessa a quarta é: eu te tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Eu te tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Povo de Deus, filho de Deus, entrar no céu, viver a eternidade com esse Deus maravilhoso, com esse Jesus, ser servido por Ele em uma ceia que vai ter lá na Nova Jerusalém Celestial. Meu Deus do céu, meu Deus. Quem é que tem certeza da salvação? Glória. Então a gente vai tudinho participar dessa ceia. Vamos tudinho para lá, no arrebatamento da igreja. Amém. E Jesus passa esse tempo com seus discípulos. Aqui Judas já tinha saído para trair a Jesus, mas a história continua. E ali, saindo ali do cenáculo, ele chama 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Eles descem para o jardim do Getsemane, onde era o lugar que Jesus escolheu para orar. E ele sabia que a hora estava chegando. Agora tente imaginar a angústia no coração do homem Jesus, sabendo que em poucas horas ele estaria nas mãos do romano, sendo torturado, sendo ali, o seu corpo sendo arrebentado. Ele chama Pedro, Tiago e João: vamos orar comigo. Jesus deixa-os orando, vai mais um pouco, porque naquela oração era ele realmente e Deus. Pai, se possível, passa de mim. Quando ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele está dizendo assim: Pai, se possível, que eu não vá naquela cruz. Eu fico imaginando, entra na história comigo aqui. Eu fico imaginando Jesus dizendo essa frase: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu acredito que o reino espiritual, nessa hora, eu acho que entrou em uma pausa, ou se não entrou em pausa, eu acho que estremeceu, mas deve ter acontecido um negócio assim, no reino espiritual, o Filho de Deus dizendo assim: Deus, se possível me livra da cruz. Eu acredito que o reino espiritual deve ter dado uma pausa, parado, porque se Jesus, ele fosse livre da cruz, nós estávamos condenados eternamente. Mas naquela hora, eu acredito naquela fração de milésimo de segundo que Jesus disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele continua, ele vai dizer assim: mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Eu estou aqui submisso à tua vontade. Querido, coisa boa é nós estarmos submissos à vontade do nosso Pai. Que não seja a sua vontade estabelecida essa semana, mas seja a vontade de Deus. Que não sejam os seus planos, mas sejam os planos de Deus. Que se frustrem as suas alegrias e que aconteçam as alegrias de Deus para você nessa semana. Porque ela é muito maior, ela é muito melhor. Ela é muito. Passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E quando Jesus volta para ver os discípulos, estavam ali, os caras dormindo. Meu Deus do céu. E como tem gente ainda hoje dormindo espiritualmente. Quem sabe você está dormindo, filhão, e você não percebeu que você está deixando passar as oportunidades de ter um relacionamento real com Jesus. Está dormindo no ponto. Estavam dormindo.
Imagino que podia até algum estar roncando, velho. Jesus, vai, rapaz, eu chamo vocês para orar comigo. Nem para orar um pouquinho comigo. Não, Jesus, vai de novo. Ele ora, Jesus ora, quando volta, os caras dormindo de novo. Misericórdia. Por isso que Jesus amava, né? Jesus vai chamar os discípulos de irmãos. Você notou no texto, Jesus vai chamar de irmãos. Mas, rapaz, porque quem ama realmente crente é Jesus, né não? Porque eu e você, misericórdia, a gente dá meu Deus do céu. Por isso que Jesus ama a gente. Por isso que a gente tem que cantar aquela música, me ama de todo o coração. Me ama, me ama. Realmente. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. E ali Jesus, né, próximo a ser entregue aos romanos, como eu falei. Mas, de repente, vem lá Judas com aquela tropa para prender Jesus. E ali Jesus é preso. Jesus ainda vai dar uma última oportunidade a Judas, mas ele não quis saber de nenhuma última oportunidade. Não. E ele vai preso. Ele vai começar o seu momento de dor. Vai começar o seu momento de dor. Os açoites eram precedidos a qualquer pena de morte. E mais uma vez, todas as vezes que eu falo no que diz respeito à crucificação de Jesus, eu lembro de um filme que passa todo ano. Qual é? A Paixão de Cristo. Se você não viu, veja. Se você viu, veja de novo. Porque é muito forte aquele filme. É muito real. Os soldados romanos espancando Jesus. Mas não era só com Jesus, era com todos. Mas com Jesus foi mais ainda. Porque os cães, os demônios estavam naquele soldado tudinho ali, começaram, né? E Jesus, ele começa a ser espancado. O chicote romano começa a bater no seu corpo. Não é cena de filme, era realidade. As pontas do chicote ou eram ossos, né? Ou eram ossos afiados ou pedaços de metal que entrava na carne e puxava. Flávio Joséfo vai dizer que era possível ver os ossos da região das costas de Jesus. Agora você imagine, depois de ser espancado, carregar uma cruz nos ombros. Como o nosso Jesus foi forte. Imagine só, ele vai carregar a cruz. Chega uma hora que ele não consegue caminhar com a cruz, pega um homem, coloca para caminhar, para carregar a cruz com Jesus. E ele chega no seu lugar onde ele seria crucificado. Onde seria crucificado. O espancamento, o escárnio, a dor da cruz, tudo isso foi por amor. Tudo isso foi por amor. O homem que tinha segurado criancinhas no seu colo, o homem que tinha curado tantos doentes, que tinha libertado tantos endemoniados, um homem que tinha feito tão bem ao povo, agora estava na cruz. Agora estava lá, na cruz. Na cruz. Crucificado em lugar de um terrível criminoso, de um assassino. Não era um libertador. Certa vez eu vi uma propaganda falando sobre Barrabás, como se Barrabás fosse um herói. Que inversão de valores, ele era um desgraçado mesmo. Assassino, pior espécie de todas. Jesus Cristo está no lugar daquele homem, sendo crucificado no lugar daquele homem. Quando eu fico imaginando, tenta entrar mais uma vez na história comigo. Eu fico imaginando aquele Barrabás. Tenta imaginar. A gente está ok, irmão? Imaginando. Quem está aqui? A gente está imaginando, amém, irmão? Amém? Aí Barrabás, depois de sair ali da prisão, que vê aquelas 2.500 pessoas ali aglomeradas, vendo uma crucificação, um espetáculo terrível. Eu fico imaginando se aquele homem não poderia ter encontrado com outro homem e perguntado assim: quem é esse que está ali sendo crucificado? Então fizeram isso, aquilo com ele. Quem é esse? Aquele dali é Jesus. Ah, eu conheço ele.
Antes eu era um cego de nascença. Aí ele passou e eu gritei: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele me curou, abriu os meus olhos. Mas ele agora não vai para perto de Jesus, ele está correndo. Quem sabe ele pode ter tocado em outro homem, você está imaginando a história comigo, aqui a gente está conjecturando, imaginando algo. Quem é aquele dali? Aquele dali é Jesus. Eu era endemoniado, rapaz, eu morava lá em Gadara. Eu andava nu pelos sepulcros, eu me cortava, eu fazia um mal terrível. Aí Jesus foi lá só para me libertar, e agora estão pendurando ele na cruz. Ele me libertou, ele me salvou, mas agora não quero não, deixa ele ali, depois eu vou chegar lá junto dele. Quem sabe ele toca em outro homem e diz assim: você sabe quem é aquele? Se é Jesus. Eu era leproso, cara, eu era leproso. Aí eu cheguei, me ajoelhei na frente dele e disse assim: Jesus, se o Senhor puder me curar, me cura. Aí ele foi, eu leproso, ele me tocou e eu fiquei bom da minha lepra. Mas não, ele está ali na cruz, eu vou ficar aqui mesmo. Quantas pessoas foram tocadas e tiveram suas vidas transformadas por Jesus, e agora aquele Jesus estava crucificado. Agora aquele Jesus estava lá na cruz sofrendo por mim e por você. Era necessário. O escritor da carta aos Hebreus vai dizer: ele pela alegria que lhe fora proposta, tem aí o versículo, ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Foi simplesmente porque na crucificação, que ele poderia ter chamado a uma legião de exército de anjos, acabava com tudo naquela hora. Mas sabe por que ele não fez isso? Porque eu e você estávamos no coração de Jesus quando ele estava sendo crucificado. Ele não olhou para as suas dores, ele não olhou para o calvário que ele estava passando. Simplesmente, o escritor vai dizer, versículo, filha, versículo: ele pela alegria que lhe fora proposta. Ele pela alegria que lhe fora proposta. Pronto, apareceu aqui. Porque eu e você estávamos no coração do mestre quando ele estava na cruz do Calvário. Você pode aplaudir Jesus por causa disso? Quando ele grita tetelestai, está consumado, depois que ele morre, uma morte sofrida, a Bíblia nos diz que um grande terremoto aconteceu na terra. Um grande terremoto acontece. Mateus 27, se você ler, é fantástico. Agora tem que ler prestando atenção. E na hora que aquele terremoto acontece, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. Lembre-se disso, o véu do templo foi rasgado. Agora, nós não precisávamos de sacerdote ou de sumo sacerdote para chegar à presença do Deus Todo-Poderoso. No nome de Jesus, todo aquele que clamar por esse nome chega na presença de Deus. Ele nos deu liberdade, Ele nos deu acesso, Ele nos trouxe à presença do trono de Deus. Ele nos deu acesso ao trono. Deu acesso ao trono. Na mesma hora, a Bíblia nos diz que naquele terremoto, sepulcros foram abertos. Nossa, sepulcros foram abertos. Mas, se você prestar atenção no versículo, pessoas, santos que estavam mortos, voltaram à vida. Agora, eles só voltam à vida no domingo da ressurreição. Depois que Jesus, ele ressuscita, santos que estavam mortos vão voltar à vida, vão sair dos sepulcros e vão entrar em Jerusalém. Imagine só o alvoroço em Jerusalém com as pessoas que estavam mortas. Sabe o que é que eu aprendo com isso? O poder na ressurreição de Jesus foi tão grande realmente, que ele exala o seu poder, que os mortos que estavam ali próximo, onde ele seria sepultado, ganham vida. A história confirma a entrada de pessoas que antes estavam mortas em Jerusalém. Flávio Josefo, historiador, vai confirmar.
dentre tantos outros. E fora isso, a Bíblia nos diz assim, nós cremos na bendita palavra de Deus. E nós cremos nessa bendita palavra, aleluia. A terra tremeu de verdade. Os mortos levantaram, a morte não tinha poder absoluto, coisa nenhuma, aleluia. Mas voltando um pouco, quando Jesus ele morre na cruz, seu corpo é retirado. Seu corpo é retirado da cruz, é envolto numa mortalha, e ele é colocado dentro de um túmulo, dentro de uma pedra, e foi colocada uma outra pedra, uma rocha maior sobre a entrada daquele sepulcro. Pilatos vai dizer o seguinte: faze isso da maneira mais segura que vocês sabem. Rolaram a pedra, colocaram o cimento da época, que era uma argamassa, ao redor daquela pedra, colocaram soldados, tudo isso para tomar conta do corpo de Jesus, tudo isso para que Jesus pudesse ficar ali, o corpo dele sepultado. Mas o que eles não conseguiam entender era que não havia barro, nem rocha, nem guarda, nem sepultura, nem nenhum soldado que poderia ter impedido o Filho do Deus vivo levantar-se novamente. Não há nada que possa impedir você em Cristo de levantar-se novamente nessa noite. A escolha é sua. Nada podia segurar Jesus. O Espírito Santo veio ali e trouxe vida. Aquele corpo que estava morto, estava detonado. Mas quando ele levanta, irmão, ele vai levantar só com algumas marcas. Vai levantar só com algumas marcas. Que vai chegar e vai servir de prova, por exemplo, para Tomé. Vai, Tomé, bota aqui a mão, tu não quer, miséria. Vai, bate aqui. Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Aleluia, aleluia. Lembra do texto que a gente leu no começo, irmãos? Lembra do texto? Quando as mulheres chegam ali naquele cemitério ao amanhecer, elas vão encontrar uma tumba fria. Uma tumba fria. Uma tumba aberta, com um anjo de boa tomando banho de sol. A Bíblia vai dizer, os raios de sol batiam no anjo. A Bíblia vai dizer isso daí. Agora a pedra não estava no lugar. A pedra havia sido removida. Lembra o que eu disse no início? O anjo vai dizer assim, não tenham medo não. Não tenham medo. Tente voltar aí 1989 anos. Eu fiz a conta antes, tá certo? Você voltar 1989 anos atrás, você vai estar no ano 33 depois de Cristo, exatamente no ano da ressurreição. Tente se imaginar nesse lugar. Tente se imaginar agora ouvindo a notícia de que Jesus não estava morto, que Jesus iria se encontrar com os seus discípulos, aleluia. Aquela mulher vai sair, como eu já disse isso, vai sair correndo, cheia de medo depois que vira um anjo, mas quando encontra Jesus já era, game over para o medo, não tem mais medo. O medo não faz parte mais da vida daquelas mulheres. E eu volto novamente, então pela segunda vez, eu volto a dizer para você, o medo com Jesus não vai fazer mais parte da sua vida. Se você está aprisionado pelo medo, dá um passo adiante. O medo de prosseguir na sua vida, porque você já foi tão ferido, você já sofreu, mas você sabe, você precisa dar um passo, está aí, meu irmão, em nome de Jesus, receba a unção de ousadia do Senhor, para que você possa prosseguir na sua caminhada. Prosseguir na sua caminhada. Não tenha medo, pronto, já era. É tudo que eu preciso ouvir para a minha semana. É tudo que você precisa ouvir para a sua semana. Filho, não tenha medo. Filho, não tenha medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Aleluia. E o pavor vai dar lugar à alegria. Aleluia. O pavor vai dar lugar à alegria. Alguns discípulos ficaram perplexos com aquela notícia. Fico imaginando as pessoas
ali recebendo aquela notícia de Jesus, estava vivo. Aquelas mulheres, elas preferiram somente viver e viver sem medo. Vão lá e digam para todo mundo, Jesus deu a ordem. Vão lá e falem para todo mundo, pode espalhar essa notícia. A verdade absoluta é, Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. Aqui eu vou fechar. Ele está vivo tirando o medo daquelas mulheres. Aí se a gente for voltar às Escrituras, em outra passagem, Evangelho de João, por exemplo, capítulo 20, é quando Jesus Cristo vai tirar ele vai transformar por inteiro a vida de Pedro. Pedro estava ali com o coração cheio de dor, cheio de remorso, porque havia traído Jesus. Mas naquela hora Jesus vai perguntar para ele, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então vai, apacenta aí as minhas ovelhas. Ali é retirado do coração de Pedro toda a acusação que Satanás estava colocando. Tudo aquilo que ele havia feito ficou para trás. Porque a vida com Jesus é assim, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. É por isso que quem tem Jesus anda em novidade de vida todos os dias. É por isso que quem tem Jesus vai viver o mesmo casamento, vai viver com a mesma família, no mesmo trabalho, mas cada dia tem um renovo do alto, na vida, no casamento, no trabalho. Lembra do exemplo que eu costumo dar para você? Nós estamos no espiral de Deus. A nossa vida é cíclica, você vai voltar para a sua casa, vai voltar para o seu trabalho amanhã, voltar para os seus estudos, a sua vida continua normalmente, mas nossa vida, nós não andamos em círculo, andar em círculo é no mesmo, nós andamos em espiral, a gente está em círculo, mas sempre subindo, sempre melhorando, sempre progredindo, sempre vivendo um novo de Deus. E tudo isso é porque nós temos a Jesus. Lembra que eu comecei com um versículo onde ele disse assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Da mesma forma eu termino essa palavra, com as mesmas palavras de Jesus. Jesus está dizendo assim, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí vocês encontrarão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, que você possa viver de acordo com o jugo suave de Jesus e o fardo leve durante toda a sua vida. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Glória a Deus! Vamos ficar de pé para a gente adorar esse Jesus! Vamos adorar esse